Está no ar mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero, como sempre, desejar toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida. E dizer que a sua presença aqui é um privilégio para nós, é o patrimônio da Boas Novas. Hoje, no Antenados na Geral, vamos falar sobre notícias. As notícias que bombaram nessa semana e nesse mês. Para participar do debate de hoje, eu convido ele que é pastor da comunidade cristã Novo Dia, pastor César Carvalho. Seja bem-vindo. Muito bem, vamos em frente, para debater notícia, né? A gente tem que estar bem atualizado, bem mais ou menos do jeito que eu estou. Bem desatualizado, completamente. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Ele é coach, escritor e teólogo pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini. Meu amigo Pablo, é bom te rever, é bom rever esse povo lindo que está aqui hoje, meu pastor César, meu amigo, e conhecer o irmão aqui. Na verdade, hoje é a confraria dos barbudos. Olha, ai daquele que se levantar contra um barbudo aqui nessa tarde. Então quer dizer que eu sou o menor dos profetas aqui, né? Eu sou se barba significar sabedoria, a gente tá bem aqui hoje, hein? Que bom, hein? E ele também que é pastor de jovem da Igreja Batista da Orla de Niterói, bacharel em teologia, publicitário, músico e barbudo também, Fabiano Bispo. Seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. Bom estar aqui com vocês. Espero poder contribuir, aprender também. E quem sabe sobra um tempo aí pra gente dar algumas dicas sobre barba, né? A gente entra nesse assunto. Não sou não. Mas a gente aprende. Cabelo, mas tem barba. É isso aí. E ele é líder do projeto Tempo é Agora, Michael Lima. Obrigado mais uma vez, estou feliz de estar aqui, honrado. Vamos seguir. Maravilha, então tamo aí, vamos lá para a primeira notícia de hoje. Diz assim, ó, um pastor da África do Sul está causando revolta nas redes sociais do país após divulgar promessas de que pode curar doenças borrifando os fiéis com inseticida. Letebo Rabalago, que é o nome dele, da Igreja Assembleia Geral Monte Sião, na província de Lipopo, usou durante os cultos um pesticida da marca Doom, enquanto profetizava a cura de... Olha aí a foto dele ali, ele borrifando ali no rosto da irmã, coitada. Então, enquanto ele borrifava no rosto, né, dos fiéis, ele publicou as fotos em sua página no Facebook. As imagens viralizaram e ele logo ganhou o apelido de Profeta de Doom. A palavra em inglês que pode ser traduzida como destruição, num trocadilho sobre o que ele prega e os efeitos do veneno sobre os doentes. Olha que interessante, pegaram o profeta da destruição. Eu me lembro esse Doom, aquele joguinho que tinha no final da década de 90, no computador de tiro, você mata Doom, primeira pessoa. Ele quis imitar o joguinho, né? E aí lembrou, ele devia ser fã desse jogo, aí pegou um pesticida, já que ele não podia fazer com uma arma, e queria atacar na cara das pessoas. Eu vou te dizer que isso é uma palhaçada. A fabricante desse inseticida já mandou várias notificações para ele, pedindo para ele parar com isso, por causa do quão nocivo pode ser o produto na pele das pessoas, ainda mais no rosto. Então, e é um estelionatário, vendendo uma fé como essa. Ele já fez outras coisas parecidas com essa. Agora, interessante, né? O nome dele já é tão complicado que quem consegue pronunciar já pode ser considerado batizado no Espírito Santo, né? Porque é um nome que já pode, né? Já te dá um nível espiritual, né? Se você souber pronunciar. Não é língua estranha, aí é língua estranhíssima, já é fora. A gente está brincando aqui, Pablo, mas a gente está rindo porque chega a ser cômico, era trágico se não fosse exatamente trágico. Sobre isso que eu queria falar, porque na verdade são pessoas, né, que estão sendo submetidas a esse covardia. E essa que é a minha grande preocupação, que na verdade isso não é nada absurdo com relação ao que a gente vive aqui hoje. A gente tem visto isso. Essa é uma grande manifestação que a gente faz porque a atração a pessoas, a maneira que a gente atrai as pessoas, é muito mais por aquilo que é promovido na vida de alguém. Eu acho que quem vai buscar Deus por conta de um milagre, de um benefício que Deus vai fazer, vai também em qualquer outra religião. O problema não é que a gente precisa de fazer as pessoas se atraírem para Deus por aquilo que Deus pode fazer, mas sim por aquilo que Ele é. A gente precisa de apresentar Deus para essa sociedade, a gente precisa apresentar Jesus. Mas para isso a gente precisa de identificá-lo através das nossas atitudes. O grande problema disso aí, na verdade também aqui no Brasil acontece isso. E aí se a gente começar a entender, isso para mim de verdade, embora é cômico, mas é muito mais trágico para mim, porque existem pessoas sendo submetidas a essa covardia. E interessante, parece que é um lado esquizofrênico dele, porque ele tem fé na fé dele. Né? Não é uma fé bíblica, é uma fé... Ele que acredita nisso. A teologia da fé na fé, ela está, assim, de maneira muito avassaladora
varrendo todo o planeta. Porque é muito mais fácil você trabalhar atendendo a demandas da sociedade do que, de alguma maneira, trazendo Deus para o coração das pessoas. Você trabalha na tentativa de falar para as pessoas das demandas que elas têm, que são absolutamente legítimas. Você imagina no ambiente da África, não é? O nível de doenças, o nível de profunda infestação de várias coisas, alguém que chega ali e usa desta ferramenta para poder manipular a fé dessas pessoas, sem, contudo, apresentar, como disse o Michael, uma proposta divina para a vida. Não é? Mais uma solução de problemas, e não uma... Deus como a gente tem conversado muito, Deus é apenas um meio, Deus não é o fim. Então, com essa tomada de posição, a gente pode falar da África, mas a gente pode, como você disse, Michael, a gente pode falar do Brasil. Deus também, no Brasil, está se transformando em apenas meio. Meio para encher templos, meio para fazer isso, para atender às vontades. É um grande meio para atender os objetivos de pessoas cada dia mais insatisfeitas, querendo alguma coisa, insaciáveis por excelência, e a gente vai vendo essa banalização da fé e o uso desta fé na fé, que não tem nenhum ponto de apoio numa teologia cristã absolutamente coerente. O Michael, ele toca quando ele diz que isso acontece aqui também, e é verdade. A gente não vê, eu nunca vi ainda, e não se foi divulgado, um pesticida sendo tacado. Mas quando você está vendendo um tijolinho, quando você está dando uma rosa... Cuspindo na cara do irmão. Cuspindo, eu ia falar agora do cuspe. Eu me lembro que há pouco tempo eu fiz até um vídeo que deu um pouco de repercussão, de um apóstolo de São Paulo, bem herege, que tinha uma menina no caixa do mercado falando: eu vou para São Paulo porque a apóstola lá, a esposa dele, do Agenor, não tem problema de falar não, ele disse todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia que quem pegasse aquela rosa que ele desse ia desencalhar, porque Jesus em 30 dias dá a pessoa para ela. É quase assim, trago a pessoa em 30 dias, né? Quase uma cartomante gospel. Então, isso que está acontecendo, Michael, acontece aqui, só que com outros subterfúgios. Agora, o governo lá está dando uma lição, porque eu vi essa matéria, e a matéria completa diz que o governo está investigando, está começando a denunciar, e eles vão ser presos se continuarem com essas práticas. Teve um louco lá que botou uma caixa de som sobre uma moça, e a caixa de som, sobre a caixa de som, ele ficou lá na África do Sul, do lado desse outro louco, ficou em cima da caixa de som para mostrar que aquela menina tinha fé e ia ser curada das enfermidades dela, e que aquele ato profético, uma caixa de som gigante, era para mostrar que a fé dela era maior do que qualquer peso nessa terra. Aí o camarada, quando sai, tiram a caixa, a menina já estava morta por causa do peso que foi dilacerando. Então, assim, existe umas loucuras, tem gente morrendo fisicamente, tem gente sendo envenenada com produtos químicos, e tem gente morrendo espiritualmente porque não é alimentada e, infelizmente, por causa das demandas, das necessidades, ficam indo atrás dessas situações. E o pior é que é em nome de Deus, e Deus não tem nada a ver com essa história. Essa sutilidade me preocupa muito mais. Porque quando você vê um cara borrifando o veneno, a gente já ri aqui e já entende. O problema é quando a gente vai falar do tijolinho, do óleo ungido, de não sei o quê, e a pessoa vai falando: mas peraí, mas isso aí... Bíblia. Isso aí, assim, eu tenho a impressão de que a gente vive num tempo em que a cruz não é mais suficiente. Aquele livro clássico do C.S. Lewis, né? Cristianismo Puro e Simples, né? Que é um livro recomendado para todos terem contato com essa literatura. O cristianismo puro e simples parece que não é mais suficiente. A cruz, por si só, não é mais suficiente. A sensação que eu tenho é que, às vezes, as igrejas, elas querem colocar a cruz, mas elas querem enfeitar a cruz. Agora, assim, a gente tem um diagnóstico do que está acontecendo. Muitas pessoas já perceberam, estão indignadas. O que a igreja deve fazer em relação a isso? Porque a negligência também não é a solução do problema da igreja. Sim. Como é que a gente deve reagir em relação a essa atitude, já que a gente tem todo o diagnóstico? Será que a gente deve se levantar, pelo menos aqui no nosso país, no nosso estado? Eu penso que a gente precisa de se arrepender. Porque isso aí é o meu pecado também. Ou a minha omissão, ou de alguma maneira eu acho que eu tenho parte nisso, porque eu olho a igreja como igreja. Eu não consigo olhar a igreja de Jesus de maneira fatiada, por denominações ou por
por placa ou por templo. Eu consigo olhar a igreja como igreja. Aqui estão os meus irmãos. E aí, de alguma maneira, quando a gente vê esse evangelho sendo colocado, eu acho que a gente precisa de se arrepender. Eu acho que a gente precisa de um arrependimento. Nós, os líderes, precisa de um renovo, um tempo novo. Agora, tem uma coisa também, Pablo, que é inevitável e é histórico. A verdadeira igreja de Jesus sempre foi subterrânea. A verdadeira igreja de Jesus nunca foi midiática do ponto de vista da popularidade, das grandezas. Jesus não escolheu nascer em Roma, embora pudesse. Ele escolhe nascer numa província empoeirada da Palestina. E ele resolve nascer nessa província e vai mais baixo. Ele nasce numa manjedoura, num lugar onde os animais estão, porque não havia lugar para ele. E vem como homem, né? Desde o texto lá do Evangelho diz, não havia lugar para ele. Desde esse tempo, não há lugar para Jesus, no contexto de muita construção religiosa do nosso tempo. A fé cristã genuína, ela é subterrânea e ela transtorna de baixo para cima e não de cima para baixo. Por isso que eu não é que condeno, mas eu estranho algumas plataformas de transformação social usadas pela igreja hoje, que querem chegar na cidade de cima para baixo. A igreja cristã transtornou o Império de Roma de baixo para cima, e não na grande força de um exército externo vencendo. Então eu acho, quando você fala assim, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que ser igreja. A igreja só precisa ser igreja. Assumir o compromisso que eu tenho de cristão no meu cotidiano, de fazer diferença na sociedade entre aqueles que convivem comigo. E você o mesmo, e ele o mesmo, e cada um de nós. Quando a igreja é igreja, o mundo olha admirado. Foi assim que começou em Atos dos Apóstolos. O povo admirou-se daquele amor, daquela convivência, do trato de um crente com outro, e aquilo transtornou a sociedade. Não foi viés político, né? Jesus não foi pelo âmbito político da situação, César, não foi a quando César. a igreja deixar de colocar a instituição igreja, que é um CNPJ constituído, acima da igreja ser invisível, da igreja invisível, ser pessoal que nós somos. A igreja só pode ser igreja quando você assume, não a instituição, o papel de igreja. Porque a instituição, como diz o próprio Ed René, é um CNPJ com regras, estatutos, e que precisa ser cumprido porque tem ali o estatuto. Agora, é até legítimo. É legítimo, mas quando você, pessoa, consegue ser igreja, aonde você está, uma igreja ambulante, você consegue mostrar o verdadeiro Agora, eu vou para um break, mas é inevitável ver a consequência ruim desse povo, porque a população não entende assim, então eles generalizam. Se você fala que é cristão, eles vão logo se associar a esse cara. E aí, pra gente... no Eduardo. Deixa pra lá, o Eduardo tá preso. A culpa é do... Mas tem um garoto também preso. Que tem o garoto também. O pessoal reclamou que Vou precisar para um break agora, que estourou um minuto, mas é mais ou menos isso. Esse primeiro bloco aqui foi muito interessante, que a gente tentou aqui. Eu sei que é um assunto muito extenso, não deu pra gente chegar, né, esgotar todo ele, mas tenho certeza que você foi, nesse momento, muito edificado. Não sai daí, porque o Antenados volta já já. I walk around in the same haze. I'm still caught in my same ways. I'm losing time in these strange days. Antenados na Geral está de volta aí com esse rock. Michael Lima gosta do rock aí. Dos barbudos, né? É verdade, tem sentido. Muito bem, você que sempre participa conosco, eu quero incentivar a continuar participando através das nossas redes sociais. Você pode, nesse momento, visitar nossa página no Facebook. Eu faço questão de sempre lembrar, porque nós temos o interesse de fazer com que o reino de Deus seja divulgado pelas redes sociais também. Os recortes dos melhores momentos a gente coloca lá. Você pode curtir e compartilhar com seus amigos. Você pode também visitar lá no nosso canal no YouTube, onde colocamos ali completo toda a nossa programação, todo o Antenados na Geral, você vai ver por completo, todos os blocos. Muito bem, pastores, vamos para uma segunda notícia da semana. O projeto de lei de autoria do deputado estadual Adilson Rossi foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo.
E agora, sancionado pelo governador Geraldo Alckmin, a partir do ano que vem, em 28 de março, será comemorado o Dia da Mulher Cristã Evangélica. Na justificativa usada por ele quando apresentou o projeto, ele alegou que as mulheres cristãs têm um papel muito importante na família, na igreja e na sociedade. E temos que valorizar. Também lembrar que a influência da mulher em todas as esferas da sociedade tem aumentado. Podemos constatar esse fato e através da presença das mulheres em muitos lugares onde até há bem poucos anos, era impensável. E é verdade, né? Há poucos anos atrás, a mulher ela não tinha tanto espaço quanto tem hoje. Nós vemos um progresso muito grande, que eu acho bonito, louvável, porque a mulher tem virtudes assim admiráveis. Eu sou casado, eu vejo na minha esposa virtudes que eu gostaria de ter. É claro, a boa, né? Daqui a pouco eu falo, esse pastor tá virando. Mas assim, nunca vou virar mulher. No máximo. Deixa pra lá. Mas assim, eu acho que vocês vão concordar comigo. Será que a mulher está ocupando esse papel por causa de uma negligência do papel do homem? O homem, será que está negligenciando a função dele e a mulher está assumindo? Pablo, posso, antes de responder, vou deixar para o pastor responder isso, falar da relevância desse dia? Não, mas eu ia responder, eu ia falar exatamente então, sobre isso. por favor, pela barba maior, Pai do Senhor. Toca em frente, pode falar. Eu acho tão irrelevante, tão desnecessário você segmentar mulher e ainda dizer cristã e ainda evangélica, que isso para mim é desnecessário. Ele estava fazendo ali plataforma para um grupo específico de evangélicos para se eleger, para dizer, olha, o que eu fiz por vocês, não fez nada. Não fez nada, não vai mudar nada. Elas têm um dia que não serve para nada. Assim como o dia da Bíblia, dia do pastor, me desculpa. Eu acho que isso é desnecessário. Pode ser uma questão política. A mulher é totalmente certamente política. É uma questão A mulher ela tem um papel relevante, sim, na vida do homem, na sociedade, na criação dos filhos, no trabalho. Quero que ela cresça, quero que ela assuma espaço, mas ela não precisa disso, porque isso não vai mudar a relevância e nem vai trazer para ela benefício E já nenhum. tem o Dia da Mulher. Para quê? Cristã evangélica. Tem que dar também. Senão tem que dar o Dia da Mulher das outras religiões católicas. Aí se dão o dia da macumbeira, vão começar os crentes intolerantes a falar, não, você tem o direito, eles também têm. Então a gente não aceita nada do que façam para outras religiões, mas quando é para nossa, a gente pega e diz, glória a Deus, não é assim. Olha, eu acho que quando a gente assume uma posição pública, a gente é eleito, né, um deputado, um vereador, uma figura pública eleito pelo voto do povo, a gente assume um compromisso que é com a sociedade como um todo. A gente não está ali para fazer nicho. Se o camarada quer fazer um dia da mulher cristã, se ele quer fazer isso a partir da igreja dele, se ele quer fazer isso a partir da associação cristã evangélica dele, ainda que seja irrelevante, continue irrelevante, ok. Agora, quando você assume um papel de vereador, se você entrar, por exemplo, na biografia, no descritivo desse deputado na Alesp, o próprio descritivo do deputado está ali, que ele está se colocando à disposição da sociedade para fazer coisas que gerem mudanças e melhorias na sociedade. Aí eu me pergunto, o que um dia da mulher cristã evangélica vai acrescentar à sociedade como melhoria? Eu fico me perguntando sobre isso. Você deveria ter vergonha, né? De na hora de apresentar assim, olha, eu fiz um mandato fabuloso, tenho leis aprovadas, Qual foi a tua lei? Foi o dia... fala sério. Agora, tirando o lado político, vamos tentar ser otimista na circunstância. Será que uma proposta como essa gera na sociedade um interesse de conhecer o testemunho de uma mulher para saber o porquê que ele está definindo um dia? Será, vamos lá, o que é isso? Será que essa mulher tem? O que a mulher cristã tem que as outras não têm? Eu acho que gera repulsa. Gera repulsa. Gera repulsa. Gera indignação de quem, pelo menos, é minimamente consciente, porque é tempo, dinheiro público gasto por um deputado estadual desse, que se presta a uma vergonha dessa em nome dos evangélicos. E a gente vai tudo pro mesmo ralo. A gente tem que explicar agora, né? A gente tem que explicar o que um desgraça desse, uma miséria desse faz lá na Assembleia Legislativa. Então, prejuízo é sempre certo. É sempre prejuízo. Porque olha, você está lá para fazer, como disse, você está lá para pensar
projetos que transformem A a sociedade. sociedade de uma maneira mais que ela Todo, seja em justa. geral, independente da religião. Não ser religiosa, uma sociedade justa. É isso que a gente precisa começar a pensar e mudar, gente. Nós, cristãos, não temos que trabalhar por uma sociedade evangélica. Nós temos que trabalhar por uma sociedade justa. Não ir o gueto, o feudalismo. A justiça é a nossa plataforma e não a religião. Um cristão não pode usar a plataforma religiosa, um cristão de verdade não pode usar a plataforma religiosa como maneira de manipular as pessoas. Nossa plataforma única, segundo a Bíblia, é a justiça. E justiça não tem cor, justiça não tem raça, justiça não tem religião. Certo. Justiça é para todo mundo. Então, sinceramente, é mais uma ação da besta. Eu acho mais assim, uma besta. A besta humana quadrada, ou a besta... A besta Pablo, eu acho o seguinte, quer valorizar a mulher? Olha para Jesus, que protegeu a mulher, por exemplo, de um apedrejamento. Olha para Jesus que, em determinado momento, incluiu as mulheres ao fazerem com que elas fossem as primeiras a saberem da sua ressurreição. Olha para o que Paulo diz quando nós precisamos amar as mulheres. Eu acho que uma mulher que é protegida, incluída e amada, ela é valorizada. É mais do que um título. O título não é o gesto do A mulher homem. não precisa disso. A mulher precisa de valorização. E não quer. Ela precisa de respeito. Ela nem quer, é verdade. Ela precisa de equiparar salários, equiparar oportunidades. É isso que ela precisa. Justiça. Justiça. Michael, Eu queria levantar na bola que tu falou a respeito da falta, talvez, da postura do homem. Eu, por exemplo, pastorei uma igreja que a grande maioria é jovem, né? E eu fico preocupado muito com as meninas. Muito preocupado porque a galera, os meninos que eu tenho, não chegam aos pés das meninas que eu tenho. Não chegam aos pés. A galera da mesma idade, 17, 18, até 20, 22 anos, as meninas dão um banho inigualável. É um negócio moral, absurdo. ética, Postura, espiritualidade. horário, Maturidade. maturidade, Trabalho. fazem as coisas com correção, submetem, perguntam. A molecada. E não são moleques, aí a gente chama de moleque no sentido de, tipo assim, guri. Porque deveriam estar tendo uma outra postura. Gostam da música, gostam do violão, gostam de cantar, mas não tem uma postura. E aí, às vezes, eu fico preocupado. Como é que possivelmente essas moças vão casar? Porque eu, por exemplo, não indico. Não aconselho e nem muito menos aprovaria se dependesse de mim. Se dependesse de mim, para dizer. Eu acho que isso é falta da inclusão do reino de Deus que traz a justiça. A falta do reino de Deus faz com que a gente crie meninos como crianças o tempo inteiro. A mãe protege demais, às vezes porque o pai foi embora, às vezes por uma fraqueza, ficou viúva, e aí usa o excesso do amor para proteger demais o garoto. Isso é um pouco do retrato da família atual. Às vezes a mãe não quer que o garoto case, cria de maneira protetora, exagerada. Eu acho que o fato de a mulher estar ocupando um espaço talvez maior uma na negligência sociedade, do homem. eu acho que é um problema na família. Eu acho que é um problema Começa na da família. É um problema na família. Eu acho que tem esse viés, mas desde o movimento feminista, que hoje até ele é olhado com um olhar mais crítico, as mulheres hoje, líderes feministas do mundo, estão fazendo uma autoanálise, uma autocrítica sobre em que elas transformaram os homens. Porque hoje se reclama do homem, mas a mulher teve um papel, não a mulher, mas o movimento feminista teve um papel de deslocamento da figura masculina que também afeta hoje as relações. Então, esse deslocamento, tirar o homem do lugar dele, colocar a mulher... Não estou falando em termos de igualdade, como ser, todos nós somos iguais. Mas como papéis... Existe papel diferente para homem e para mulher. Veremos papéis O diferentes. próprio Cristo colocou isso. Então, nessa questão, desde então, esse movimento feminista que queria ganhar pela força, e até algumas coisas importantes, mas deslocou o homem do seu papel. E hoje o homem, a verdade, a gente precisa dizer, é um programa que só tem homem hoje, mas nós estamos vivendo uma crise muito séria, que nós temos homens muito frouxos. Hoje nós temos... O que as mulheres mais reclamam hoje. Quando não são, elas têm dificuldade de casar, porque quando não são casados, são homens frouxos ou são gays. E preguiçosos. Sem E iniciativas. frouxo não é no sentido sexualidade, não. Não. Frouxo no Frouxo sentido pra de moral. vida, Frouxo de moral.
Frouxo no sentido moral. Ele eu chamaria de frágil também. Então, hoje, nós temos que voltar a assumir, os homens, um papel de... A hombridade precisa ser recuperada, né, no aspecto dos homens cristãos, para que isso tenha repercussão no homem da sociedade. Agora parece que isso é uma consequência de uma semeadura lá atrás. Claro. Porque, por exemplo, o homem também teve uma época que era muito ditador, a mulher não tinha espaço. E as mulheres ficaram sufocadas com isso, querendo, né, sair dessa prisão ditatorial do homem, né, de impor, que a submissão era mais um autoritarismo, né, não era uma autoridade de Se você fala submissão hoje, as mulheres arrepiam. Não gostam. Mas por quê? Porque não se entende. É mal compreendida. É mal compreendida a palavra, que está sob a missão. E segundo aquilo que a gente entende da Bíblia, qual é a missão do homem em relação à sua esposa? Amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, estar sob essa missão deveria ser uma bênção. Só que a mulher entende submissão como subserviência. Subalterno. E alguns homens também entendem submissão como ser maior do que a mulher. Ainda é real, apesar de ter se diluído, mas ainda é presente. Tem muita gente ainda pensando nisso. Então ainda tem essa discussão louca. Pastora, pode ter pastora, é um outro debate, né? Aí já Fica para outro dia, né? Bota uma mulher no meio para poder... para ter um equilíbrio, né? Mas é muito importante a gente... E como que a gente deve lidar com isso e qual deve ser a reação da igreja para mudar esse papel? A gente precisa fazer esse diagnóstico, mas também... Como é que a gente deve relacionar e começar dentro da nossa própria casa, né? Para influenciar a próxima geração, passar o bastão para a geração que está vindo aí, para ter uma referência de um casamento então, eu bíblico tenho 2 e filhos exemplar. homens. Como é que eles devem ser como homens? Como eu sou com a mãe deles. Pronto, olha aí. O exemplo do pai. Essa é a diferença. Você pode falar o que você quiser. Se ele olhar para você e não ver, não adianta. Não adianta. A Bíblia vai dizer, ensina a criança no caminho. Não diz ensina o caminho. Há muita gente que acha que é ensinar o caminho. Junto. É no caminho. A única maneira, dizem os pedagogos, de ensinar efetivamente é pelo modelo, pelo exemplo. Você não ensina dizendo... Eu acho que Jesus fez isso. E Paulo aprendeu com Jesus dizendo isso. O próprio Paulo falou, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Parece que na tradição judaica... servidora deles, né? O Talmudim, né? Talmudim, a coisa do discípulo... Como que é fundamental para a gente passar. De repente a gente perdeu mesmo. Porque a cultura ocidental é a cultura de você colocar 20, 30, 40 pessoas numa sala, um quadro. E as igrejas adotam isso talvez como um discipulado, por exemplo. Quando na verdade é uma vida sendo vivida. É vida na vida. É vida na vida. Eles fazem até turma de discipulado. Você vai ensinar a Bíblia como se aquilo fosse discipular alguém. Um dia desse eu fui pregar numa igreja e o pastor, no final, a gente naquele café, trocando ideia, ele falou que morava num bairro fora da onde a igreja se reunia, onde ele é pastor. E ele disse que não pretende morar perto porque os pastores mais experientes e mais sábios dizem para ele que pastor que mora perto da igreja, a casa fica um inferno. Foi o que ele disse que a casa, a vida vai virar uma loucura, todo mundo vai comer lá, todo mundo vai parar lá, todo mundo vai para lá. Que alegria, ou seja, né? Abandonando o propósito de Jesus. Eu não quero criticar ninguém, nem quero aqui dizer nada a respeito se for possivelmente ser agressivo. Mas essa é a proposta. Se eu possivelmente sou pastor e na grande maioria aquela igreja que dizima ali, paga o meu combustível, o meu sustento, bota comida na minha mesa e eu não tenho o prazer de receber essas pessoas que alimentam a minha família na minha casa, é porque eu não estou pronto para cuidar de ninguém, muito menos ser um pastor. Mas eu vou a casa do pastor é a primeira casa que tem que ser aberta. Eu vou para um break, mas é importante isso aí que a gente está falando do discipulado, né? A vida na vida, né? Que é fundamental. Uma vez eu falei... talvez o Rossi não tenha sido discipulado. Né? Uma vez eu falei, o irmão queria um gabinete comigo, eu falei, amém, vamos marcar. Vamos lá na praia. Eu marquei com ele na praia, que eu pego onda, né? Aí eu penso, na praia, pô, tem que ser dentro da salinha lá, sentado, tá ele na tua frente, tá, pô, vou na praia, eu tomo água de coco com ele ali, vou falando, Seu vou vivendo. escritório é na praia. Né? Meu escritório é na praia, como diz o... Você que tá aí, vamos para mais um break, viu? Não sai não, que a gente volta já já. Handicap yourself by choice and keep the mind confined to the chair with no voice.
Antenados na Geral está de volta. Mais um comercial com música rock. Acho que essa barba está influenciando esse programa Muito de bom, hoje. muito bom. Eu podia dar um close ali na orelha do pastor. Ó. Eu pediria Aquela um samba orelha ali canção aqui, na ó. próxima aí, mano. Pode ser um samba canção. Também. Do Cartola, de preferência. Olha aí. Pra polemizar. Pra polemizar um pouquinho. Vamos lá. Eu também quero lembrar você que eu quero que você participe. Hoje tem o Antenados Notícia, mas também temos perguntas e respostas. E temos temas. Você pode ligar para o telefone que passa embaixo da sua telinha e mandar hoje mesmo um vídeo no WhatsApp, uma pergunta, uma dúvida que esteja no seu coração. Mande temas e perguntas. Queremos a sua participação. Muito bem, mais uma notícia. As medidas relativas aos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, anunciadas por Donald Trump, foram usadas por seus adversários políticos como algo ruim para o país. Muito embora, durante o governo Obama, o número de deportações bateu recordes. Após a confirmação que ele será o novo presidente, os prefeitos de Nova York, Chicago e Seattle declararam que suas cidades seriam santuários, afirmando que eles protegerão os imigrantes indocumentados da deportação em massa prevista para o início de 2017. Sei que os pastores já tiveram lá, né? Começar aqui. O que você acha dessa informação aí? Então, eu acabei de chegar de lá, fiquei 4 meses lá durante o processo todo eleitoral, vi os debates, acompanhei os brasileiros, os latinos que estão vivendo esse momento, discutirem muito esse tema, né? Os brasileiros estão morrendo de medo. É importante destacar que são os ilegais criminosos, né? Que vão... Ali não fala isso, não nessa matéria. mas são os criminosos. Mas o Trump, ele oscilou nos momentos que ele falava sobre o assunto. Em alguns momentos ele chegou a falar que os 11 milhões de ilegais seriam deportados. Aí depois ele falou que deportaria 3 milhões, daqueles que têm passagem na polícia. Obama foi o pior dos presidentes para os ilegais. Ele prometeu na campanha dele que no primeiro mês iria anistiar todos e dar documentos para todos. Ele não fez isso e ele foi o que mais deportou. Foram 2 milhões de deportações. Ele tem um dia no ano, o presidente americano pode aprovar uma lei, é agora, se não me engano, que ele pode, sem pedir a autorização do Congresso, aprovar uma lei por vontade própria, sem autorização nenhuma. Ele não fez, teve o apelo dos imigrantes, dos empresários, ele não fez nada pelos imigrantes. Aí o Trump... ele erra muito pela forma como ele fala, né? Você percebe que ele tem prepotência na fala. Altivez, ele é arrogante. Então, quando ele começa com esse discurso contra os imigrantes, é porque ele vê de uma outra forma. Realmente, o maior índice de problemas na sociedade, assaltos, homicídios, assassinatos, vem dos imigrantes. Então, ele enxerga que eles precisam ter menos espaços porque eles entraram pela porta dos fundos. Se você quer entrar aqui, venha pela porta da frente, pelo menos isso. E aí ele está falando daqueles que, não aqueles que entraram pela porta da frente, que tiveram visto e ficaram mais tempo. Ele está falando daqueles que vieram pelo México. E aí Tanto é que ele falou que vai botar um muro, querendo que o México pague esse já muro virou para cerca. evitar uma cerca. Virou uma cerquinha Para agora. evitar até que o islamismo penetre. Olha só, eu particularmente, eu não vejo nenhum mal em ele fazer isso. Se ele tem, o país é soberano e ele tem a soberania dele está sendo, de alguma forma, não está sendo protegido, ele tem porquê de proteger essa soberania dele. Então ele viu que, do jeito que está, entram a hora que querem. Ele falou no debate dele que as pessoas estão morrendo, aí eu vi vários documentários lá, pessoas morrendo na travessia. 80% das mulheres que atravessam são estupradas pelos coiotes, morrem crianças, mulheres que chegam grávidas e perdem bebê. Então ele quer parar com esse ciclo. Quando ele fala dos muçulmanos, ele está dizendo, são nossos maiores inimigos, eles crescem querendo nos matar. E a gente está botando eles aqui dentro sem nenhum... Pra você ter uma ideia, existe uma vez ao ano nos Estados Unidos uma loteria do Green Card. Então, vários países têm direito a ganhar o documento de forma legal por causa de uma loteria. É feito um sorteio e 10 mil pessoas por ano ganham isso. O Brasil estava nessa loteria. O Brasil hoje não está, mas os países islâmicos estão. E islâmicos que podem ser
realmente terroristas. Eu não estou sendo aqui discriminatório, não, gente. É você olhar para a realidade de como eles vivem lá e ver que eles estão a todo instante debaixo dessa insegurança. Agora, assim, eu só queria comentar o seguinte. No aspecto da questão política, claro que existem todo um lado do Trump. Ele é um homem de negócios muito bem sucedido. Então, chamá-lo de tolo, de louco, foi tranquilo, todo mundo chamou. Esse cara agora é o presidente dos Estados Unidos. Ele apenas viu um nicho. Ele trabalhou, a campanha dele foi focada no americano branco trabalhador. Ele trabalhou nesse viés. E ele atendeu, e as propostas dele atendiam este viés na sociedade americana, que não está nem aí para o que está acontecendo no mundo desde que ela esteja bem. Essa é a grande questão nos Estados Unidos. O que ele fala na campanha é o seguinte: antes, o americano ganhava 3 vezes, 2 vezes mais. Com a chegada dos imigrantes, que aceitam qualquer valor, há 20, 30 anos atrás, para você trabalhar no fast food, você ganhava $30 a hora. Hoje você ganha 10, 12, porque o imigrante chegou em peso e aceitou 8, 10, e o americano vai ter que receber a mesma coisa. Então ele fala, vamos começar a fazer a nossa economia crescer com vocês, americanos, trabalhando. Agora, ele não vai tirar ilegal que esteja pagando imposto, o americano paga imposto, o brasileiro que está lá, o latino não paga imposto, o brasileiro que está lá e paga imposto e está ilegal, ele disse que vai legalizar. Ele não está botando todo mundo para fora, ele está botando para fora aqueles o imigrante que não... ilegal. Na verdade, né? ele nem está colocando ninguém, porque ainda vai tomar posse. A minha dúvida... Agora sim, pastor, será que esse mal, por exemplo, vai prejudicar as pessoas inocentes também? Ele quer evitar um mal maior, mas pessoas inocentes vão ser prejudicadas. Vai acabar vazando. Mas não há inocente na ilegalidade. A minha dúvida é se os americanos que votaram nele entendem também dessa forma, porque a sensação que eu tenho é que o discurso dele, talvez pela forma com a qual ele fale, faça com que o eleitor do Trump ele generalize a questão dos imigrantes e haja talvez um distrato ou um preconceito de forma genérica. Existe um filme de 2004 chamado Um Dia Sem Mexicanos. Para os Estados Unidos. Ele foi feito por americanos de forma a criticar. O que acontece? A sinopse do filme é a seguinte: de um dia para o outro, misteriosamente, ninguém sabe qual é a razão, todos os imigrantes mexicanos desaparecem dos Estados Unidos. Acabou. 14 milhões. E aí a sociedade começa a ficar perdida. Não consegue dar conta de determinados serviços. Não vivem sem imigrantes. Esse filme foi para alertar que, peraí, esses caras que estão aqui dentro, eles são necessários. Então, a minha dúvida, eu concordo com essa ideia do Trump, da questão da criminalidade. Me parece que o número de cristãos, o número de criminosos imigrantes não chegam a 3 milhões. Dizem que não chegam nem a 1 milhão sequer. Então, é um número bem mais baixo. A minha questão é se a forma com a qual ele fala gere um preconceito generalizado e aquele ar de superioridade que a gente tanto questiona. Agora, a gente ouve muito dizer que os Estados Unidos passa uma crise espiritual. Parece que muitas igrejas tornaram culturas. O evangelho se tornou cultural, mais do que uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Será que uma decisão como essa, uma medida como essa, pode atrapalhar os missionários também para chegar lá? Porque tem muitos missionários, né? Teve um pastor amigo meu que ele disse uma coisa engraçada. Não sei que o cara quer fazer missão nos Estados Unidos. Chega lá dando glória, daqui a pouco tá dólar. O cara se corrompe com a prosperidade do local. Mas vocês acham que pode atrapalhar? Missionários para os Estados Unidos, você está trabalhando a ideia de missionários para, vamos pensar, para povos imigrantes, né? Porque para o contexto da população americana... Não já está suficiente. O brasileiro não prega em igreja americana. Não tem essa, eles têm uma Eu fiquei 4 meses, não preguei em nenhuma igreja americana. O máximo que acontece é que as igrejas americanas estão fechando, eles não têm dinheiro para se bancar, eles alugam o templo para brasileiros, para hispanos. Então, o templo que eu estava, por exemplo... segunda, quarta e sexta era de uma outra igreja. Domingo, pela manhã, a igreja americana faz isso. Isso é muito comum lá. Muito comum. Elas estão perdendo espaço, mas não tem como. O brasileiro que vai lá ser missionário... Vai pregar para brasileiros. Vai pregar para brasileiros. Não tem nenhuma...
E com relevância. Vai aprender inglês. E com uma coisa também, a gente precisa... não existe a igreja de imigrantes da segunda geração. A igreja imigrante só tem uma geração, aquela dos pais, porque os filhos que nascem lá já não conseguem acompanhar a dinâmica da igreja imigrante. E aí eles migram, quando migram, para a igreja americana, é verdade. Várias crianças que são alfabetizadas. Porque elas não entendem nem o discurso. Não gostam de falar em português. Eles até entendem o português, mas não gostam de responder em português. Então eles vão para uma igreja americana para poder se sentir mais dentro da cultura deles. Agora, uma coisa, Trump é cristão, ele foi contra o aborto. Deus tenha misericórdia. Ele foi... Não, eu vou falar uma coisa mais um para a gente explicar. Mas isso aí já vai dar mais um debate. Veja bem, uma das coisas que fortaleceu a campanha dele é que no último debate, a Hillary falou que ia lutar pelo direito da mulher abortar até o 9º mês de gravidez. A mulher teria o direito, o corpo é dela, ela faz o que quiser com o corpo. E aí ele veio forte falando contra o aborto, legalização das drogas, casamento homossexual. Aí isso trouxe para ele, para perto dele... discurso moralista cristão, ele não é um cristão. Não, ele falou o seguinte... Constantino, lembra Constantino? Ele falou o seguinte, que ele vai tentar se tornar o maior líder cristão da história dos Estados Unidos. E vai aproximar Israel, Então, assim, de certa forma... Tem gente falando que ele é um anticristo. Agora todo mundo é anticristo, o Papa... Agora os pastores apoiaram a campanha dele. Então, esse discurso da imigração não foi o que tornou o Trump popular. Foi o fato dele ser mais conservador nos conceitos dele. Mas isso aí, essa onda conservadorista, ela se dá por um viés político, porque a esquerda, no mundo, assumiu a plataforma progressista como sendo sua exclusivamente. Então, ela foi semeando a ideia progressista, que aí vamos pensar, casamento homossexual, aborto, liberação de drogas, todo esse arcabouço do pensamento progressista foi assumido pela esquerda. E a população conservadora, ela começou a rechaçar. Você vê isso na Europa. Você vê a Inglaterra dizendo, nós não queremos mais ser da comunidade europeia. Não queremos mais ser da Europa, nós somos ingleses. E você vai vendo isso, você vai ver na França, você vai ver, e agora você vai ver no Trump. Você vê isso no Brasil, quando você vê um certo Bolsonaro na vida, como tendo uma aceitação fenomenal por parte de uma geração conservadora. Por quê? Porque a esquerda, ao invés de assumir um papel... Não existe hoje uma esquerda com o pensamento social. Ela assumiu, junto com o social, ela assumiu o progressismo. E isso... É um conservadorismo inverso. Exatamente. É um liberalismo enlouquecido, disfarçado. Mas isso produz uma ruptura. E a verdade é que aquele que é cristão, por mais que ele pense do ponto de vista social, ele acaba não conseguindo comprar a ideia da esquerda por causa do progressismo. Então você fica sem opção. Os votos hoje são votos de negação, assim. Talvez o voto no Trump não seja o voto no Trump, seja o voto de não Hillary. Exatamente. Não Obama, não Hillary. Não Obama. Eu vou pensar contra isso aí, nesse sentido. E aí, o Partido Republicano, que é muito forte nessa questão da estrutura cristã, que se diz cristão, mas de cristão, gente, não tem nada. A verdade é essa. Um grupo de políticos que assume, joga bombas em outro país para matar crianças e mulheres, não pode se dizer cristão de maneira alguma. Maravilha. Você que está assistindo, vamos para mais um breve break. E você não saia, porque o Antenados volta já já. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Sabe que você pode também acessar a Boas Novas pela internet, www.boasnovas.tv. Se tiver um amigo seu nos Estados Unidos, Japão, em qualquer lugar do mundo, ele pode nos acompanhar aqui e se manter antenados. Vamos lá, mais uma notícia para finalizar. O deputado Ezequiel Teixeira tem trabalhado na comissão que analisa o projeto de lei sobre a aprovação das 10 medidas contra a corrupção. Assunto que vem dominando o cenário político nas últimas semanas. Favorável à aprovação de todas elas, o parlamentar já deixou claro várias vezes que
abomina a corrupção. Para ele, que também é apóstolo da Igreja Projeto Vida Nova, este é um espírito maligno infiltrado nas instituições. Em um discurso enfático, Ezequiel desabafou: governador Pezão, você e Cabral roubaram a dignidade do povo do Rio de Janeiro. O problema do Rio não é a falta de recursos, e sim excesso de corrupção do seu governo, herança do Sérgio Cabral. Vamos lá, quem vai começar? Meu amigo César, gostaria César, de... você que tem a barba maior aqui, então o mais experiente. Começar pela barba maior. Essa coisa da Eu queria que você me apresentasse um deputado que se diga a favor da corrupção, para haver debate. Porque ninguém se diz a favor da corrupção. Essas 10 medidas foram planejadas pelo Ministério Público. Até então, ninguém fez absolutamente nada. Houve um movimento nacional para se aprovar, para se pressionar o Congresso Nacional para se votar 10 medidas mínimas contra a corrupção. Porque ninguém aguenta mais o nível de corrupção política nesse país e de corrupção em geral. No que diz respeito a agora atacar, seja quem for, Sérgio Cabral, Pezão e todo mundo, a gente tem que ver a história para ver se esses mesmos que atacam não estavam também partilhando do mesma plataforma política há algum tempo atrás. Não é? Porque é fácil jogar pedra em quem hoje está por baixo. É muito simples. Agora, sim, na política tem algo interessante. O senhor vai continuar com o pensamento, mas eu me preocupo muito quando eu vejo um pastor, um líder espiritual se posicionar e, nesse posicionamento, citar duas pessoas que são contrários à sua plataforma política, porque ele representa também a política. Se ele estivesse no púlpito da igreja falando isso, e ele não tivesse nenhuma ingerência na política, não fosse nenhum político, nem ele, nem a esposa, e eu respeito muito, eu gosto muito do apóstolo, já estive várias vezes com ele, mas esse posicionamento é político, não é espiritual. Quando ele diz que são demônios nas instituições, é para espiritualizar a política que ele pratica, porque quando ele fala de Pezão, quando ele fala de Sérgio Cabral, ele não cita os governos anteriores, que também foram governos que foram corruptos. Ele está segmentando o pensamento dele. É um segmento político que vai contra o partido dele, que ele é a oposição. E aí, nesse momento, ele não está falando de Deus, ele está falando de política. Ele está falando daquilo que ele assume como político. A postura dele política sou contra ele, mas não porque ele é corrupto. Se ele estivesse fazendo alguma coisa certa, eu também iria votar contra. Ele votaria contra, porque ali ele não está representando a instituição igreja. Então, me preocupa essa posição dele, sendo um pastor, falar da forma que ele falou, colocando dois que são contra o partido dele. Como é que a gente pode observar essa influência espiritual maligna? De que forma que a gente pode abordar e discernir acho que o diabo leva muita culpa de coisa que ele não faz. Creio sim que existe, né, a influência do inimigo, mas a gente esquece que a natureza do homem é má. O homem por si só, ele é decaído, ele é pecador, todos pecaram, estão distantes da glória de Deus, então você, quando está distante da glória de Deus, você busca se preencher com outras coisas. O contato do político com o dinheiro é muito forte. Então você está diante de um outro Deus que te chama para servir. Então, por si só, o homem por si só, pela sua maldade, ele, se não se cuidar, ele cai. Eu volto a falar o seguinte: se fosse do mesmo partido, da mesma coligação, do mesmo lado que ele está, ele falaria da forma que falou. Falou porque é um partido que vai contra o pensamento político daquele partido. Eu queria falar o seguinte, assim como também não existe nenhum político querendo ou concordando a favor da corrupção, não existe, né? Até os corruptos são contra a corrupção, né? Com certeza. Como essa fala é de um pastor ou apóstolo, e aí que tem a ver com o movimento que a gente aqui representa e fala, eu tenho algumas coisas a dizer que me preocupam. Me preocupam muito, porque ele é um pastor, independente de qualquer coisa. Sem querer ser espiritualista e sem querer trazer um fundamentalismo cristão para tudo, mas pensando na ideia da efetividade da igreja, da relevância dela, eu penso que, como pastor, primeiro,
eu acho que eu só pensaria em me tornar um parlamentar quando eu tivesse a compreensão de que eu já fiz muita coisa como um sacerdote. Eu penso que essa necessidade de ir para a política é porque a gente, em algum momento, perdeu o prazer, a satisfação de cumprir o papel de ser alguém que denuncia o pecado, que denuncia essa corrupção. Para mim, corrupção é a falta de aliança na igreja. Corrupção é a falta de amor, fraternidade. Isso, para mim, é a maior corrupção. Esse deveria ser o maior pecado que ele deveria estar anunciando. O espírito maligno está implantando a divisão no meio do corpo de Cristo. Essa deveria ser a plataforma principal dele. Ele, como um apóstolo, líder, né, seja lá o que for, deveria estar batendo nessa ideia. A igreja brasileira é extremamente rica. A igreja brasileira não precisa da política para absolutamente nada, a não ser para aprovação de leis. Mas se nós fizermos, por exemplo, eu sou de uma igreja simples, de uma comunidade simples, e estou reformando casa, distribuo cesta básica e busco uma relevância na sociedade, na comunidade onde eu estou inserido. Não tenho pretensão nenhuma política. Existem mais de 250 denominações evangélicas na comunidade onde eu estou. Não existe aliança de pastores, não existe vínculo, não existe fraternidade, não existe amor. E quando alguém se levanta com a proposta de fazer o que Cristo ensinou, é rejeitado, rechaçado, mal falado, maldito, justamente por esses líderes. Então, acho que a discussão que a gente precisa de ter, a gente está falando muito aqui sobre a questão política, mas eu acho que a ideia principal deveria a gente denunciar a corrupção na igreja, a corrupção Michael, do movimento religioso. E aí você tocou num ponto que é importante. Todas as vezes que a igreja se miscui, se promiscui com o Estado e a política, ela perde a sua relevância profética. Exatamente. Então, aí que está o cerne da questão. Você chegou num ponto que é por que alguns líderes cristãos que já são pastores, já desenvolvem um ministério eclesiástico, se vendem e descem tão baixo a ponto de se tornarem políticos, quando eles poderiam incentivar leigos na igreja, incentivar pessoas que não estão no ambiente clerical da igreja para ocupar posições e cobrar deles, e cobrar postura, e cobrar vida, e cobrar uma moral que seja correspondente ao que a Bíblia proclama. Essa Mas aí você daria poder a quem era para ser subalterno a você. E você quer ter todo o poder. Essa promiscuidade não empodera ninguém. Essa promiscuidade, ela gera uma falta de profetismo com efetividade no ambiente da igreja. Vou fazer igual o Jô. Acabou, né? Que venha o reino de Deus sobre nós. O governo Venha o teu reino. Aleluia, amém. Que Deus Obrigado. abençoe. Pastores, foi uma benção aqui o bate-papo, as notícias foram muito edificantes. Agradeço pelo convite. Tenho certeza que todos aí que estão nos assistindo foram muito abençoados, como diz o apóstolo Zé Teixeira, muitíssimo abençoado. Deus abençoe vocês, um beijo grande e até a próxima!